E eu quero ainda falar do governo dos Estados Unidos, que decidiu classificar um cartel venezuelano como organização terrorista. Vamos então com o nosso Eliseu Caetano, correspondente lá naquele país, para trazer informações para a gente agora. E a Venezuela avalia essa medida como uma provocação, Eliseu? Bem-vindo. Exatamente, Cine. Muito boa tarde para você, para os nossos amigos debatedores e para todo mundo que acompanha o 3 em 1 aqui nas tardes da Jovem Pan. A gente volta a falar ao vivo, direto dos Estados Unidos, porque o cartel de Los Solis, um dos mais conhecidos, dos mais famosos cartéis de drogas do mundo, ele vai deixar automaticamente de ser uma organização criminosa para se tornar parte de um grupo, de uma organização terrorista. Pelo menos isso foi o que decidiu o governo dos Estados Unidos via Departamento de Estado em uma nota publicada ontem e que pegou todo mundo de surpresa, porque a partir de agora, ou melhor dizendo, a partir do próximo dia 24 e de caráter oficial, em maneira oficial, os Estados Unidos poderão fazer interferências por mar, por terra e ar na Venezuela, como fez, por exemplo, no Oriente Médio lá atrás, no início dos anos 2000, enquanto faziam aquela caçada, aquela verdadeira caçada com relação à Al-Qaeda. Quem aí não se lembra? Inclusive, Osama Bin Laden, líder da Al-Qaeda, foi morto durante uma operação do US Navy. Mesmo grupo que está neste momento, enquanto nós estamos falando aqui ao vivo, lá em águas internacionais, próximos da costa da Venezuela. Atualmente, a operação militar americana se concentra em uma região a algo em torno de 400 a 600 quilômetros da costa de Caracas. Só que agora, a partir do próximo dia 24, com essa mudança de nomenclatura, isso vai dar ao Departamento de Estado essa possibilidade. Em termos legais, é isso que vai acontecer. Maduro não será diferente de Osama Bin Laden, por exemplo, que foi eliminado, como eu disse, nessa operação secreta que o mundo depois acompanhou. Então, o Departamento de Estado norte-americano afirmou que o cartel de Los Solis, e até por conta dessa afirmação, conseguiu mudar essa nomenclatura. Fornece apoio material a organizações terroristas estrangeiras que ameaçam a paz e também a segurança dos Estados Unidos. A gente relembra que em julho desse ano, a gente trouxe aqui no 3 em 1 a informação de que o Departamento de Estado já havia feito um processo similar com o Nicolás Maduro, presidente venezuelano, e que foi taxado ali naquele momento como líder da organização do cartel de Los Solis. A grande dúvida que para aqui nesse momento, Cine, é de quando um ataque, uma possível intervenção americana possa acontecer. Porque a informação de bastidor, aquilo que a gente sabe que está acontecendo na capital americana, Washington DC, é que a decisão final caberá ao presidente do país, Donald Trump, e ele ainda não sabe o que fazer. Pelo menos isso quem garante são os interlocutores em conversas nos corredores lá da Casa Branca. Assim, então, agora é uma questão de tempo até a gente ter uma confirmação oficial de que os Estados Unidos estão fazendo uma operação em terra, no solo do território venezuelano, por ar ou por águas, saindo das águas internacionais para as águas territoriais. Eliseu, e Donald Trump sinalizou que poderia abrir um caminho de diálogo com Nicolás Maduro? É aquela coisa, né, Cine? Ele pode, como não pode. Ontem, ao deixar aqui a Flórida rumo a Washington DC, para quem não sabe, Donald Trump mora aqui em West Palm Beach. E pouco antes de embarcar a bordo do Air Force One, que é o avião presidencial, ele conversou com jornalistas. E uma colega perguntou para ele: mas, presidente, e aí? Com relação a isso, como vai ficar a situação? O senhor poderia falar? Há uma margem de negociação? E ele respondeu assim, abruptamente, de uma maneira bem curta, viu, Cine? Dizendo, olha, eu converso com todo mundo, eu nunca me neguei a conversar com ninguém. E vale lembrar que ele conversou com o presidente da Coreia do Norte, vale lembrar que ele conversou com o Vladimir Putin no Alasca recentemente, a gente acompanhou aqui. Então, a informação dele de fato procede. Só que daí ele continuou dizendo, olha, eu não me nego, resta saber se eles querem. A gente precisa ver se essa conversa pode ou não pode acontecer. O que a gente sabe e tem certeza é que uma possível conversa está condicionada a vários termos importantes, como, por exemplo, a liberação de terras raras, do uso e da exploração de terras raras lá da Venezuela, aqui pelos Estados Unidos. Se uma proposta como essa não for colocada à mesa, vai ficar bem difícil para Nicolás Maduro sair dessa enrascada que ele mesmo se colocou. Por aqui, reforço, a informação de bastidor diz que agora é uma questão de tempo. O tic-toc do relógio do Maduro está tocando, está avançando e agora é uma questão de dias ou horas até que ele seja
preso pelas forças militares americanas. Eita, obrigado pelas informações, Eliseu Caetano, um abraço para você. Gani, de acordo com o que você acompanha e avalia dessa situação, o que deve acontecer e qual é a estratégia de Donald Trump em relação a Maduro e essa possibilidade de diálogo, digamos assim? Olha só, eu vejo que essa possibilidade de diálogo ela é muito baixa e se ocorrer o diálogo, mesmo assim ocorrerá algum tipo de incursão militar dos Estados Unidos na Venezuela. Resta uma dúvida, que tipo de incursão militar, né? Se vai ser uma invasão terrestre, vai ser um ataque pontual, mas para mim está muito claro, desde o início, sempre defendi isso, Evandro, foi sendo construída uma narrativa, um pretexto para essa incursão militar. Por mais que o ditador, né, Nicolás Maduro, seja uma pessoa horrível, para você atacar um outro país, você precisa de uma justificativa, você precisa de um pretexto. Por quê? Porque você precisa convencer a comunidade internacional de que a atuação é legítima e você precisa também convencer o seu público interno. O pretexto foi um combate ao narcotráfico, o que não faz o menor sentido, porque você tem países muito mais produtores e exportadores de drogas para os Estados Unidos do que a própria Venezuela. Outra coisa que não faz sentido eram os ataques às embarcações, né? Diferentemente do Rio de Janeiro, que você teve confronto ali, aí a polícia agindo em legítima defesa, não. Você tinha um destroyer com embarcações que você nem sabe quem estava dentro e o exército norte-americano atirando nessas embarcações. Pelo que eu saiba, nos Estados Unidos não existe execução sumária, né? O direito nos Estados Unidos não prevê isso, né? Então é claro que isso é um pretexto e tudo para justificar uma escalada militar dos Estados Unidos e uma mudança de regime para a queda de Maduro. E essa possibilidade de escalada, ela inclui também um outro personagem bastante interessante, o Fábio Piperno, que é a Rússia, que já se colocou à disposição também da Venezuela e de Nicolás Maduro no caso de uma escalada no avanço dos Estados Unidos naquele território. Isso é muito importante, isso é um aspecto fundamental, principalmente para chamar a atenção daquele público que tem uma espécie de fetiche por esse tipo de invasão feita pelo cowboy, né? Porque, afinal de contas, nós temos um público totalmente vassalo em relação a isso. Então, o cowboy pode querer invadir, mas e aí, e o outro lado? Enfim, como é que fica? Então, a Venezuela, todo mundo sabe, e aqui ninguém está aqui para defender, por exemplo, o sólido ditador Maduro, mas a Venezuela é uma outra coisa, um país, até onde se sabe, independente. E a Venezuela, como é um país independente, ela tem relações com outras nações importantes, entre as quais Rússia e China. Muito bem, a Rússia já manifestou publicamente que vai apoiar o aliado. A Venezuela, inclusive, já pediu lá lança-mísseis, uma série de coisas. Não sei se tudo isso vai ser entregue, até porque a Rússia está envolvida também num outro esforço de guerra. Mas é muito provável que alguma coisa receba. Do mesmo modo, em relação à China. A China ela não gosta, a China por hábito, por tradição recente, ela não tem o costume de se envolver militarmente em conflito algum. Mas ela ajuda, às vezes, com recursos, como tem feito com a Rússia. Então, para que trazer um conflito aqui para a América do Sul? Sendo que o Brasil tem uma enorme fronteira com a Venezuela. Agora há pouco, lá na eleição do Chile, um dos temas muito debatidos nessa campanha, principalmente pelos candidatos da direita, foi a questão da imigração de venezuelanos. O Chile já recebeu cerca de 1 milhão de venezuelanos. E aqui no Brasil? Será que esse público que apoia a guerra, que quer ver a intervenção e tal, gostaria também que o Brasil recebesse essas multidões de refugiados? Quem é que pagaria essa conta? Então, um conflito aqui na América do Sul seria ruim para todo mundo, para todos, principalmente para os países sul-americanos. Ô Piperno, eu quero falar inclusive dessa influência para o Brasil, porque há pouco nós conversávamos aqui com o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo, Tício Meirelles, e ele fez uma crítica ao governo pelo fato de, em vez de se dedicar a essa negociação diplomática que envolva uma redução mais expressiva das tarifas para o agronegócio brasileiro e para outros exportadores, o Brasil acaba entrando nas discussões também relacionadas à Venezuela. Mas eu te pergunto, há a necessidade do Brasil se envolver exatamente
por conta do que representa a Venezuela regionalmente e dos impactos que o nosso país pode sofrer no caso de uma incursão mais grave feita pelos Estados Unidos? Que foi, Piperno, quer acrescentar algo? Não, que você falou Piperno, mas acho que você queria perguntar. É o Zé, desculpa, Piperno. Falei Piperno, eu acho que eu olhei para você e mandei para o Zé, mas é para o Zé que eu quero saber. Diga, seu Zé. Pois o quadro está colocado, a Denise Campos, aliás, seja bem-vinda, Denise, mostrou, o Alan fala muito sobre essa relação, que o Brasil ficou em dificuldade, né? Porque agora está piorou para o Brasil, porque há uma competição, e a competição, ela prejudica muito, um produto muito forte de exportação, na pauta de exportação do Brasil. Eu até entendo que o Brasil deveria elaborar melhor aí o café e não in natura, mas enfim, é o que temos, né? Por outro lado, essas declarações políticas do presidente Lula estão demonstrando claramente que os Estados Unidos estão colocando o Brasil, assim, mais do lado da Rússia e da China do que, como é tradicionalmente, dos Estados Unidos. E isso envolve, evidentemente, retaliações comerciais. É claro que é até louvável que se defenda a América Latina. É claro que se entenda que, apesar de um ditador, apesar de ser uma pessoa nefasta, a gente olha de longe assim, não vê os dramas pessoais do dia a dia de um país que vive numa situação como a Venezuela. Uma oposição lá, um líder de oposição, significa ir para a cadeia ou ser assassinado, no mínimo, né? Então, assim, mas esse embate político acaba, sim, espelhando o lado econômico, e isso é grave. Fala, Bruno Moza. Bom, vamos lá. Eu trouxe um exemplo outro dia a respeito de uma analogia um tanto quanto tosca. Se o teu vizinho fizesse uma festa todos os dias com som até as 4 da manhã, isso não atrapalharia. Ou seja, mandar drogas para lá, passando por vários países, interfere sim em outros países. Não é simplesmente, a Venezuela é um país independente. Ela está afetando diretamente outros países e mais. Um país onde 20% da população fugiu. Eu estive lá 3 vezes. Então, fugiu porque, enfim, a gente sabe o regime que passa. E o que a gente está vendo no final de semana, o próprio Nicolás Maduro falou frases impactantes, em que ele está tentando colocar a única forma que ele vê como saída, obviamente se Trump atacar, a Reuters divulgou uma mensagem de uma pessoa militar da Venezuela sob anonimato, falando que eles não durariam sequer 2 horas em ataques americanos. O Nicolás Maduro falou que está espalhando todos os grupos militares, inclusive o que eles chamam de coletivos, que comandam as regiões montanhosas. Caracas é um vale, está no meio das montanhas, são comandadas por facções criminosas que eles chamam de coletivos. Eles estão colocando todas essas pessoas espalhadas por 280 locais na Venezuela inteira. Nicolás Maduro, se quiser eu tô com as aspas dele aqui, para tentar instaurar a anarquia lá dentro, comandada, digamos assim, por esses grupos militares e por essas facções criminosas, porque seria a única maneira, segundo Maduro, de tentar mostrar para o mundo que seria um ato injusto o Trump tentar invadir a Venezuela como um todo. Então, isso geraria um caos na Venezuela, né, em Caracas como um todo, o que poderia gerar uma imagem impactante para o restante do mundo. Enquanto isso, o Maduro vem pedindo abertamente ajuda, tanto para o Putin quanto para a China, como são regimes autoritários como o dele. Né? Além de enviar recados também aos Estados Unidos, pedindo que o país não avance sobre o território venezuelano, né? E é sobre isso que eu quero avançar também aqui com os nossos comentaristas. Mas antes eu quero receber quem nos acompanha pela rádio. Bem-vindos. Que bom ter vocês por aqui nesta segunda-feira para a gente começar com bastante informação, opinião crítica no nosso 3 em 1. Eu sou o Evandro Cini e seguimos juntos pela próxima 1 hora. E aí, Alan Gani, você entende que Nicolás Maduro percebe que o objetivo de possível derrubada do regime se aproxima e Donald Trump seria capaz de levar ou provocar essa mudança naquele país? Olha, eu vejo que na Venezuela as chances são muito mais reais. Donald Trump tentou isso no Irã, não conseguiu, só que o Irã é um país muito, mas muito mais complicado do que
a Venezuela, até pela proximidade em relação à Rússia. Diga-se de passagem, até o Irã recusou a ajuda da Rússia. A Rússia ofereceu ajuda ao Irã faz 1 ano, 2 anos mais ou menos, mas o Irã recusou. No caso da Venezuela, isso é muito mais fácil. Eu não vejo, diferentemente do que tem sido vazado na imprensa, de que a Rússia vai entrar numa guerra por procuração. Ela já tem ali um desgaste muito grande na Ucrânia. Isso não faz sentido, não tem uma identificação ali com o povo venezuelano, muito embora seja um parceiro de Maduro, mas o interesse dela é no leste europeu, e a China aqui na América Latina é muito mais também uma questão econômica. Então eu vejo que os Estados Unidos não terão esta resistência e sim, há uma possibilidade real de queda, de mudança de regime, sim, na Venezuela. É interessante esse seu ponto de vista, Gani, porque ele vai de encontro também com parte do que comenta o nosso telespectador ali, ó. Mora em Roraima, fronteira com a Venezuela. Quem vê a realidade que esse povo está passando pelo criminoso Maduro entenderia por que é válido a todo custo retirar esse criminoso do poder. E aí tem uma palavra aqui que me chama muita atenção. Válido a todo custo. Porque o a todo custo indica, inclusive, uma incursão terrestre, né, que é, digamos, uma decisão que poderia ser considerada bastante extrema por parte da comunidade internacional. Como é que você avalia, Piperno? De fato, há um drama fronteiriço, sim. Eu disse, em parte, isso no comentário anterior. Isso é uma realidade. O que, obviamente, uma invasão do cowboy não vai resolver o problema. Primeiro que, embora os Estados Unidos acusem a Venezuela, por exemplo, de exportar drogas, de ter um cartel que vai agir dentro dos Estados Unidos, me parece que isso, primeiro, não tem nenhuma comprovação. Segundo, por enquanto é só um mero exercício retórico. Terceiro, o crime existe dentro dos Estados Unidos há décadas, para não falar de séculos. Aliás, Al Capone não é exatamente um personagem contemporâneo. Sempre existiu isso. Então não é culpa de algum cartel venezuelano. Outra coisa, todo mundo sabe que o grande interesse dos Estados Unidos, e não sejam ingênuos a ponto de levar esse tipo de consideração moral de vamos lutar contra o crime organizado. Não é isso. No caso da Venezuela, tem dois componentes, o ideológico e também o de petróleo. É isso também que eles querem. Agora, imagina, por exemplo, Maduro resolvendo, falar, bom, então eles vão atacar aqui, vamos espalhar esse conflito. Eu vou invadir via Essequibo, eu vou invadir a Guiana. E lá tem empresa americana instalada e produzindo petróleo. E aí, como que fica isso? Detalhe, os Estados Unidos, pelo menos no tempo lá do governo Reagan, havia um pouco mais de sinceridade nesse tipo de incursão. Naquela época, logo depois de ter havido lá a Revolução Sandinista, eles bancavam o tal Comandante Zero, Éden Pastura, um guerrilheiro que atuava para tentar derrubar o regime sandinista. Mas aquilo era declarado. Quando removeram o Manuel Antônio Noriega, lá do Panamá, também aquilo foi declarado. Por quê? Porque havia uma razão ideológica. Não precisavam inventar essa coisa de cartéis. No caso do Noriega, até um pouco. Mas no caso lá do Comandante Zero, não.